Salve, salve, rapaziadinha. Hoje eu tô aqui Estou aqui novamente com meu amigo Matheus. Eu sou Fala, inimigo fala, dele. Eu não plebe. sou teu amigo, eu sou teu inimigo. Acho bom, acho bom. Hoje estamos aqui pra ver, pra ver o vídeo do Contos do Abismo. Tudo sobre a criatura cósmica de Look Outside, o visitante explicado. É, Isso aí é primeira, aquele. primeiramente, Calma, calma. a gente não fez react sobre Look Outside, porque eu já vi a maioria dos vídeos. A maioria dos vídeos eu já vi de Look Outside, então não tem que explicar pra mim. Sem Analog Horror, não, né? Não, não, é um jogo, é um RPG. Tipo É, assim, é jogo de mano, nerd. mais ou menos. Mas, tipo assim, vou dar, tipo, um mero resumo. Uma criatura chegou na Terra, tipo, uma criatura gigante, que é vista do espaço, e se tu olha pra fora, tu fica louco e vira um monstro. Ai, Bird Box. Toma. Mas é isso, rapaziada. Se inscreva, deixa o like. E se eu gostar do vídeo, vamos inscrever também. É Bora, tipo. É Matheus. tipo Lovecraft, Side. né? Sim, sim, eu amo Lovecraft. Vamos lá, sem enrolação. Todo o jogo acontece ao longo de 15 dias, onde a chegada de uma criatura cósmica É pra sair, né? O áudio na rapidamente transição. muda a vida de todos. Vai tomar no teu cu, moleque. Vai se fuder, vai. Vou botar de novo. Ai. Em Look Outside, Não bate rir, porra. em Look Outside, todo o jogo acontece ao longo de 15 dias, onde a chegada de uma criatura cósmica rapidamente muda a vida de todos presentes na Terra. E um dos maiores mistérios do jogo é o que é essa criatura, por que ela está aqui, Meu o peru. que ela quer e também quem ela é. E ao longo do jogo, vários personagens vão te dizendo mais informações que eles conseguiram coletar sobre esse ser. E ao decorrer do jogo, você vai se aproximando mais e mais até o grandioso final, onde você finalmente consegue encontrar esta criatura. Porém, mesmo encontrando ela, muitas perguntas não são respondidas. Muitos mistérios são apenas mencionados através de pistas, mas respostas concretas são mais difíceis. Então nesse vídeo, eu explorei o jogo inteiro para trazer o Moleque, máximo de informações fazer para uma Fala, pergunta fala. aí. Uhum. Eu vi que o jeito de jogar ele é igual Pokémon. Tem como capturar ele no final? Ou não? Tem, Matheus. Tem, é igual o Rayquaza. Tem Eu. sim. Sim, sim. Tá, Tem tá sim. bom, tá. Tá, não é, tô vocês zoando, mas peraí, peraí, sobre peraí. Fala. A lore do, a lore do jogo eu vou saber ou só vou saber o jogo? O bicho, quer dizer. Não, Só eu o acho que bicho. a gente vai falar só do bicho, mas tipo assim, se o pessoal gostar, eu também tô com preguiça de gravar o vídeo. Porra, a maioria dos vídeos de Look Outside da história completa, inclusive do Renato, tem 1 hora. Então, primeiro eu vou fazer esse aqui pra ver se o pessoal vai gostar. E se gostarem, toma, vídeo de uma Não, hora. mas aí tu vai reagir sozinho. Eu tenho cara de quem reage vídeo de 1 hora? Não tenho, né? Tu tem, já reagiu, vai reagir de novo. Não tenho, eu não tenho. Shhh. Matheus, trabalha pra mim, Matheus. Ó, o Brelin. visitante. E eu vou dizer, algumas das respostas são chocantes. Então fica nesse vídeo e, sem mais enrolação, vamos discutir um pouco sobre a criatura cósmica de Look Outside, o visitante. O visitante é uma entidade que aparece no céu, um dia, mudando totalmente a vida na Terra. De maneira inexplicável, qualquer pessoa que observa de maneira direta ou indireta, mesmo como fotos ou até mesmo lendo uma descrição sobre ele, é afetado e rapidamente vai se transformar em uma criatura monstruosa, com esses efeitos se expandindo para todas as criaturas vivas da Terra. E essa é a premissa base do jogo Look Outside, onde você joga durante os 15 dias dos quais essa criatura permanece na Terra. E bom, uma das primeiras perguntas que você pode se fazer é por que que essa criatura está aqui? Por que que ela veio para a Terra? E por que que ela está causando isso? E a resposta disso é descoberta no final do jogo, falando com os astrônomos, que são um grupo de pessoas que se reuniam e discutiam a chegada e a presença dessa criatura antes mesmo dele chegar na Terra. O que acontece é que a fundadora desse grupo, chamada Sibyl, estava fazendo pesquisas com seu telescópio quando ela notou um evento em comum enquanto observava as estrelas. Ela viu que algumas estrelas que deveriam estar aparecendo no céu noturno estavam obscurecidas por algo. O que ela acreditava ser uma poeira cósmica era, na verdade, o visitante ao longe. E assim,
Síbio foi a primeira pessoa na Terra a descobrir a presença do visitante há pelo menos 2 meses antes do jogo começar. E como nós sabemos dessa data? Bom, é muito simples. Vamos fazer uma linha do tempo rápida. No apartamento do Edwin, que também era um astrônomo que Mano, tinha mas muitos ele- equipamentos, e ele Pausa aí. Uhum. Ele não explicou o porquê que o bicho tá indo aí. Ou Não, eu tô, não, ou eu tô ele... precoce Não, demais? não, Hum. você tá precoce. Quer que eu dou um resumo pra tu então, porra, precoce? Quer? Mas ele vai explicar, tu quer fazer Então, mansplaining aí? porra, tá querendo aqui, eu vou te mostrar o pau. Olha aí, porra, ele vai explicar ainda. Tá, deixa o cara explicar, porra. O vídeo é teu ou é dele? A Não, nossa. emprestava esses equipamentos é para as dos outras três. pessoas, nós podemos ver um diário Três quem? de Três anotações de para quem ele emprestou. E aqui nós podemos ver claramente que ele emprestou para a Síbio em fevereiro. E quando você fala com ela pela primeira vez, a Síbio menciona que ela foi demitida do seu emprego 1 mês antes dos eventos do jogo. E se nós olharmos as conquistas da Steam, nós encontramos essa chamada Longo Fim de Semana, que indica que o dia que o visitante aparece no céu é 11 de março. Sendo assim, o jogo se passa entre 11 de março e 25 de março, mas não sabemos o ano. Então, Síbio encontrou essa criatura em fevereiro, 1 mês antes do jogo, foi demitida, possivelmente devido às mudanças que aconteceram com ela, tanto físicas quanto mentais, além de ter chamado a curiosidade da criatura. Veja bem, uma coisa você tem que entender sobre o visitante. Quando você olha pra ele, Essa- ele sabe que Essa Síbio aí, ela é gostosa? Mano, eu pensei, tipo assim, papo reto, eu Eu pensei que tu achei ia que era perguntar homem. algo. Ah, Não, é mulher. E não é, ela é uma gosma. ah. Depois que ela olhou pro visitante, ela virou uma gosma. Porra, eu achei que era o protagonista que tu controlava, porra. Não. A Síbio era uma vizinha do seu apartamento Hum. e ela é a pessoa que salva teu jogo. E salva? Salva teu jogo. Como assim? No save? Tipo, aparece É a aí pra save. salvar. Ah, Tipo, sim. tu fala com ela pra salvar o save. Com a gosma? Mas, tipo assim, ela fica na parede, então, tá ligado? A gosma na parede? É, pô. Qual é a cor da Síbio? Só pra eu saber. Rosa. Infelizmente é rosa, Ah, Matheus. tá. Infelizmente. Mas, tipo assim, não sei se ele vai explicar mais ainda, tipo, é porque ela olhou pro visitante, tipo assim, ela, por algum deslize, ela conseguiu ver o visitante no espaço a milhares de anos-luz com o Ah, sim, telescópio dela. ele explicou agora. Mas aí ela já Ah, virou sim. gosma nesse tempo aí já? Não. Tipo assim, tem uma certa chance também, tipo, ela sofreu efeito, mas, tipo assim, o dela foi prolongado, porque ela viu de muito longe. Entendi. Agora o visitante já tá muito próximo da Terra. Se você olha para fora e vê um reflexo, você se fode. Entendi. É isso. está sendo observado, e foi sentindo o olhar de Síbio que ele veio para a Terra, curioso para ver o que havia olhado para ele. Você sabe quando você tem aquela sensação estranha de que alguém está te olhando? Você meio que tem um sexto sentido e consegue sentir quando você está sendo observado, ou pelo menos te dá essa sensação. Bom, imagine que essa criatura tem o mesmo sentido, em uma proporção, obviamente, muito maior, já que é uma criatura muito mais complexa do que um ser humano. Ou seja, quando você observa ele, ele sente o seu olhar. E foi isso que o trouxe na Terra a princípio. Ele veio para entender quem olhou para ele. Ele veio procurando a Síbio. E fazendo isso, Essa da é Síbia aí, ó. Tipo, depois você descobre que ela é uma gosma, mas por enquanto ela está assim. Você Essa encontra ela aí? pra salvar. É, essa Ah, é eu Síbia. achei que era um dos bichos, pô. Ah, mano, Não. esse bicho veio procurando ela. Sim, é. Tipo, não, ele queria saber que porra está me olhando. Que porra tá me olhando, tá ligado? Ele Entendi, sentiu. entendi. E quando ele viu ela, não foi embora não? Tipo, beleza, foi tu, tchau. Não, ele não achou, tipo, porque ela tá, tipo, ela só se escondeu. Desde que o bicho, ela sofreu o efeito do bicho, ela se escondeu no prédio. Então nunca saiu. Entendi, e tá aí. Aí o jogo é assim, o bicho fica procurando ela, matando geral Não, tipo, não, o bicho tá lá fora, tipo assim, mano, um bicho gigante. Uhum, Tipo, ele fica, tipo, no céu. Mano, ele ocupa galáxias inteiras. Tipo, você só vê uma parte dele. sim. É, o jogo é mais no prédio, tipo assim, você anda no prédio, tipo assim, descobrindo os bagulho. E. Mano, e vai ter os monstros lá, tipo, pras pessoas que olham por fora, olham pra fora, olham pra imagem da criatura, viraram tal ser, tá ligado? Ah, É eles isso, viram pô. do mal, os bichinhos. Sim, Ah, tá. viram bichinhos. E, mano, o pior que o jogo é muito bom, tá ligado? Uhum.
Mas é isso. O impacto na Terra foi devastador. Então temos a primeira pergunta. Nós sabemos por que ele está na Terra. Agora, por que ele faz isso de nos transformar em criaturas? Ele é do mal? Ele está nos punindo por olhar pra ele? Bom, na verdade não é nada disso. No final do jogo nós podemos perguntar essa mesma pergunta para os exaltados, que são um ser que entrou em contato e conversou com o visitante, entendendo um pouco mais sobre a natureza dele. E o que eles dizem é que basicamente esse efeito de transformação que ele causa é uma espécie de comunicação e não é intencional. A criatura não está conscientemente matando a Terra e transformando todo mundo em monstros. É apenas um efeito do seu poder sobre nós. É dito que para a criatura não tem diferença entre observar algo e mudar algo. Ou seja, o visitante se comunica através do seu olhar. Peraí, já E volto, quando já ele volto, já olha volto aí, já para algo, Moleque, agora. Uhum. Já pode comentar já? Já voltou o Vai, vídeo? comente. Você voltou agora. Tu falou que os bichos, né, que olha lá, viram monstro, né? Se a mina Os olhou. bichos. Se a mina olhou e virou uma gosma na parede lá, por que que ela é do bem e não um monstro? Ou ela é um monstro? Então, pô. Não, ela só. Ela não chegou a virar, tipo, um ser inconsciente, tá ligado? Uhum. Mano, mas, tipo, tem certas pessoas, tipo, que tomam consciência. Acho que tem um cara que, se você entregar um ursinho pra ele, tipo, um monstro, se você entrega o ursinho pra ele vai pra sua equipe, tá ligado? E, e esse monstro que tava falando aí, que tava respondendo pergunta? Ah, sim, tipo, é que em certa parte do jogo, nós foda-se, nós queremos falar com a criatura, tá ligado? Aham. Então, então achamos um culto que foi formado por essa Sylvia. É, tipo, nós precisamos pegar, tipo, tipo, artefatos que mostram como que o bicho é, tipo, um pintor que ficou maluco, ele conseguiu pintar a criatura. Uma Entendi. pessoa conseguiu tirar foto. Outra pessoa conseguiu descrever como ela era antes de virar um monstro. Entendi. Aí nós reunimos essas provas e cada membro do culto lê, olha, tipo, e vai falar com a criatura. Mas quando ele volta, tipo assim, já se transformaram. Aí eles têm alguns minutos antes de perder a consciência, eles conseguem falar, e nos dar respostas. Uhum. É isso, Mas, é isso, é isso. mas eles vê pela pintura? Tipo, mesmo olhando a criatura pela pintura, tu transforma ou não? É, não, qualquer imagem, pô. Tipo, mano, é a mesma coisa de horror cósmico, pô. Qualquer imagem da criatura. Caralho. Mas vai aparecer pra É. nós? Matheus, vai ver um Vai monstro. aparecer pra gente, Patrick? Matheus, Ou essa nuvem colorida aí? Matheus, toma cuidado, Matheus. É um monstro. Ah, eu Vai virar um queria monstro da ver. sede. Eu queria ver. Ela aí, pô. Mas, tipo assim, essa porra, tipo, é a primeira imagem que aparece dele, tipo, esse olhão, tipo, só um olho dele. Mas, pô, tipo, um diálogo com ele você consegue, tipo, ele pergunta se você quer ver como é a forma dele total. E aí vai, tipo assim, mano, vai se, tipo, a câmera vai expandindo, e o cara, tipo, não acaba, mano. Ele tem tamanho de galáxias. Aí tu vira um monstro. Sim, é. E tu vira um monstro igual a ele. Entendi. Ah, bora. ou alguém, ele acaba se comunicando com essa criatura. E como funciona essa Ah, isso é só um comunicação? olho. Bom, eu tenho uma teoria, na verdade. Eu acredito que o visitante, ele faz uma espécie de engenharia reversa. Ele desmonta e transforma as criaturas para entendê-las. Essa espécie de comunicação dele possivelmente fornece informações sobre o que ele acabou de desfazer e modificar. Vamos simplificar. Por exemplo, imagina que ele olha para um pintor. Ele não sabe o que é um pintor. Ele quer entender o que é um pintor. Então, ele se comunica com isso através do olhar, ele destrói a forma humana do pintor e interpreta os sentimentos, as memórias e a mente desse humano, entendendo que ele trabalha com tinta e que ele faz uma espécie de arte, que ele também não vai entender a princípio. O resultado disso é, por exemplo, o Frederick, um pintor transformado em um monstro feito de tinta. Tanto em mente quanto em corpo, ele foi alterado e se transformou em um reflexo do que ele realmente é. E nessa troca de informações, que não é bem uma troca, né? Afinal é meio que forçado sobre você, ele acaba entendendo os conceitos que vêm por trás disso. Só que ele é muito literal, então se ele entende que aquele ali é um cara que trabalha com tinta e coisa do tipo, ele literalmente se transforma em um monstro feito de tinta, porque é com que ele trabalha, entende? Nós vemos eventos parecidos com várias outras criaturas. Por Eita, exemplo, mano, então, nós vemos um taxidermista que Se eu se tivesse no transformou. jogo, eu seria um tremendo gostoso se eu olhasse pro bicho, né?
Não, tu ia virar um obeso. Tu ia botar no Da Lula. puta. Eu ia virar o eleito do Lula se eu olhasse pro bicho. Tu ia virar como um leitão. Vai, Teteu. Em uma criatura taxidermizada, feita de linhas e fios, nós vemos um fotógrafo se transformando em uma criatura câmera, e nós vemos um astrônomo se transformando em um telescópio gigante. Então, parece funcionar desse jeito. Então, tendo em mente que ele desfaz as coisas para entendê-las, e quando ele entende, ele as devolve como uma forma literal e simplificada, nós já temos uma boa noção de como funciona a mutação do visitante. E se você me pergunta, bom, mas e aquelas coisas monstruosas que não são transformadas em nada? Por exemplo, os observadores, os testemunhas, que são apenas criaturas olho. Bom, essas são pessoas que olharam diretamente para o visitante, mas não por tanto tempo prolongado assim. Um dos efeitos dessa parte da mutação é que eles se tornam atraídos pelo visitante, eles querem olhar para ele. É por isso que eles acabam se transformando em criaturas com a temática de olhos. O olhar é muito importante como um conceito nesse jogo. Ele é tanto uma base quanto algo que vai além. Ele não é só um conceito literal, mas também filosófico. Por exemplo, eu também acredito que as pessoas olhando para o visitante transformem a si mesmos de certa forma. Sabe quando você olha para alguém que você gosta e você sente aquele sentimento, seja de paixão, Matheus, minha namorada, deixa em paz. Mano, deixa o exemplo aquele aí pra eu nervosismo, entender. ou coisa do tipo? Uhum. Agora eu tô ocupado aqui. Comer, estão me chamando pra comer. Vai, eu só vou comer quando eu chegar da academia. Bora. É Nossa, algo exemplo que bom. você não controla, é algo não intencional. Moleque, essa Você- mina! mano, Essa mina mano. querendo aquele cara ali! Não, Matheus. É exemplo, Matheus, é exemplo. tá, entendi, mano. Parou Se você muito olha tempo pra no exemplo aí. Olha o exemplo ali. alguém que pegou você com tem o raiva negão, mano. A vingança. O cara era e afim sentir dela. raiva, é algo que você não controla, é algo não intencional. Se você olha pra essa criatura, você Aí, é tipo, essa fimose é uma parte dele, tipo, essa meia fimose com o olho, é ele. É a primeira imagem que a gente vê dele. Essa cor colorida aí é o olho. É a íris dele. Entendi. Um dos olhos. E, Do cu não vale. e ele parece a lampreia, né? O olho dele. Mano, mas isso não é ele, pô. É só uma parte dele. Uhum. Vai botando pra trás do peru. Pô, eu queria ver como que ele é, pô. Será que mostra até o final? Mano, se não mostrar, eu vou botar um vídeo pra mostrar pra você, pô. Vai. faz a mesma coisa. Você muda de maneira não intencional, mas é claro, em uma escala um pouco maior, um pouco diferente. Então, entendendo isso, você consegue entender muito bem como funciona o poder dessa criatura. Olhar para ele transforma você e ser olhado por ele lhe transforma ainda mais. Então, para responder a pergunta, não é intencional, ele nos transforma por instinto e para simplificar os conceitos para sua própria percepção, e nós também servimos para fornecer informação para ele e também transformamos a nós mesmos quando olhamos para ele. O efeito não é apenas unilateral. E aquele não era ele todo, tá? Aquele não era ele todo. A pergunta que tu faz. Matheus, já Olha. me perguntaram muito isso. E rapaziada, já me perguntaram muito. Ô, E é gente, 18. E é ele- 18. Gente, ele fez uma pergunta pra gente aqui, ele quebrou a quarta parede. É, não, rapaziada, responde nos comentários aí, ó. Matheus, qual é o seu? O meu é 18. O seu, Matheus? Ah, porra, o meu é tão grande aqui, né? Se tu olhar, tu passa mal. Não, tem que responder Ah, vou ter que sinceramente. responder sinceramente. Sinceramente. Ah, mano, 16,5. Fiquei abaixo. Matheus, tu tem que botar um pouco mais pra cima, Matheus. Tipo assim, eu ia falar 19, mas tipo assim, porra. Moleque, dava pra arredondar pra 17 então, porra. Volta aí em vídeo. Voltamos? Patrick, o que a gente tava falando? Ó a pergunta que parou, Patrick. Qual grande é? O meu é 18, tem que falar nos Ah. comentários. Matheus, qual é o seu? 17. 17? É isso, rapaziada. Honestidade pura aqui. Vamos.
E bom, agora vamos Caralho. explicar um pouco mais sobre a natureza do visitante. Ou seja, vamos tentar entender como ele pensa, além de, é claro, descobrir um pouco mais sobre sua forma física. Primeiramente, sobre o seu tamanho. Sim, eu sei que vocês querem saber o quão grande ele é. Apesar de mostrar nesse final, o final verdade, onde você aceita um vislumbre da sua forma verdadeira, o seu personagem não aguenta e, antes de conseguir chegar até o fim, ele perde a sua mente. Porém, eu tenho uma resposta aqui pra vocês. Nós temos a aparência dele, que é dessa forma, que você descobre no final, Truth, e sobre o tamanho dele, os 4 exaltados falam sobre isso. Eles mencionam que o que está observando a Terra é apenas uma antena, é apenas um braço, um membro esticado do corpo principal do visitante. E que o nodo que ele se conecta, ou seja, o corpo principal desse braço, fica, no mínimo, na parte externa da nuvem de Oort. E o que é a nuvem de Oort? Bom, ela é uma nuvem feita de meteoritos, rochas gélidas ou coisas do tipo, que ficam em volta do Sol. E bom, onde fica essa nuvem de Oort? É dito que ela começa a pelo menos 1000 unidades astronômicas de distância. E a parte externa dela fica a pelo menos 100.000 unidades astronômicas de distância. O que isso quer dizer? Bom, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, o que é em torno de 150 milhões de quilômetros, ou 8 minutos na velocidade da luz. A criatura fica a pelo menos 100.000 unidades astronômicas de distância. Isso daria aproximadamente 1 ano-luz e meio Caralho. de distância da nossa Terra. Moleque, Bichinho não é grande, não, pô. É o Booking. E Aham. tudo isso não chega a ser maior que meu pau. Como é que pode, mano? Vai tomar no cu. Mano, eu sempre tô com sério, falando assim, não, vou responder a pergunta dele, as perguntas do filho da puta. Ai, desgraçado, mano. Não, mas agora Até o eu matei a curiosidade de ver o bicho. Pô. Matou. Quer ver outro bicho, Matheus? É tão grande quanto. O meu é uns 100 AU também. Matheus, tipo assim, ó, acho que é 2 anos de luz, tá? Quer ver? É maior. É uma antena. É só um braço. o principal da criatura. 1 ano-luz e meio de distância. 1 ano-luz. 1 ano inteiro na velocidade da luz. E meio. Isso dá, mais ou menos, 14 trilhões de quilômetros. 14 trilhões de quilômetros. E são 12 zeros. É Bichinho é pequenininho, pô. Só Bem pequeno. isso? Meu Deus Só do isso. céu. muito longe. Isso é muito longe. Pra você ter noção, você teria que pegar a distância da Terra pro Sol e multiplicar 100.000 vezes. Esse é a extensão do braço da criatura, dessa antena que ele estendeu da Terra até o seu corpo principal, que pode ser até mesmo maior. Então beleza, vamos supor que essa criatura tem 1,5 anos-luz de tamanho. Beleza. Agora imagina quanto tempo leva pro sistema nervoso da criatura enviar um sinal pro corpo inteiro. Se o cérebro dele, supondo, fique no corpo principal e ele mande um impulso, um nervo, por exemplo, até a ponta dessa antena que eles têm até a gente, levaria 1,5 anos-luz. Se esse pensamento, né, esse impulso fosse na velocidade da luz, levaria 1,5 anos-luz para vir do corpo principal até a gente. Levaria 1 ano e meio para ele mandar um sinal simples do cérebro pro braço que ele esticou, considerando que, novamente, ele está mandando esses sinais na velocidade da luz. Ou seja, a criatura não consegue manter o controle, ela faz as coisas no impulso, porque o corpo dele é tão grande que o sistema nervoso tem que funcionar de maneira independente. Não tem como o cérebro principal da criatura controlar o corpo inteiro. É impossível. Quer dizer, é possível, mas isso justifica o porquê que a criatura faz tanta coisa sem querer. É porque, basicamente, não dá tempo dela pensar no que ela realmente quer fazer e controlar isso. Então as coisas têm que ser operadas de maneira independente, ou seja, no automático. E daí vem toda essa parte de não intencionalmente, né, destruir a gente. E só pra via de comparações, A criatura funciona como se fosse uma mulher com borderline. Não é isso? Não sei. Não, acho que não. Não é isso, não. Não faz as coisas tipo. Aquelas mulheres meio doidas. Tipo, tá.
Não. A criatura, ela só não sabe. Não faz isso com ela, tá? Entendi. Ela não tá. Matheus, a criatura não está confusa. Ela só quer nos entender. Entendi. Entendi. Tá vendo? Você está Esse. Não é confuso. que esse sol aí, eu também queria perguntar. Esse é É, o é, quê? é da criatura, é da criatura. Tá, mas é o quê? É, sei lá. Eu acho que eu pergunto pro criador, porra. Quer perguntar pra mim? Caralho! O moleque tá respondendo desde o Porra, início, porra. Patrick deve saber de porra. tudo. É Pode ir a tu. porra dele, Matheus. É o glúteo Quer... esquerdo. É a bola esquerda do CR. Logo, cara. Se você achou a criatura grande, tendo 1,5 anos-luz de tamanho, na real ela vai ter mais. Mas eu vou dizer que do braço até o corpo é 1,5 e a gente vai usar esse tamanho. Beleza. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem 100 mil anos-luz de distância de uma ponta até a outra. Pode ter até mais, na verdade. Eu estou usando informações que eu encontrei aqui. Então ela pode ser um pouco maior, um pouco menor. Aí eu tirei do site da NASA. Se eles estiverem errado, eu reclamo com eles. Ou seja, se a criatura tem 1,5 anos-luz, a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz. Então, sim, ela cabe super suave nessa Via Láctea. Ela consegue viajar muito e muito tempo sem sequer encontrar um planeta como o nosso, tão minúsculo. E isso explica por que a criatura nunca encontrou a gente antes, até a Síbil olhar pra ela primeiro. É muito espaço, é muito tamanho, a criatura é gigante, mas a Via Láctea é muito maior, muito maior. E tudo isso só serve pra ilustrar o quão pequenos nós realmente somos. Então, mantenha isso aí na sua mente, próxima vez que você pensar na galáxia. Bom, agora falando um pouco sobre a mentalidade da criatura, nós descobrimos. Mano, pior que a criatura é mó fofa, tá? Mó fofa. Por quê? Não, mano, ela parece uma criança, porra. A criatura. Não, ela. Não, desculpa, eu estou machucando vocês. Desculpa, eu vou embora. Até embora já, porra. Vai foder o mundo. Né? Ah, Falando mano, com ela, é fofo, né? de Pô, tinha que que ser a ela mulher, não. né? Pra trazer a criatura. Até... Mano, hoje o moleque tá misógino. Vai. Caralho. Não, tô zoando, cara. Calma aí. Rapaziada, não é mentira, ele é assim todo dia. Calma. Tinha um conceito de si mesmo. Como assim? A criatura não se via como um ser separado do universo. Afinal, ela era única. Ela mesmo diz que ela é o único da sua espécie e não tem mais nenhum. Então a criatura nunca teve a necessidade de parar e pensar sobre o que ela é. Porque se não existe outra coisa além dela, ela não tem por que pensar que ela é um ser único que não é parte do universo. E ela descobre isso quando ela vem para a Terra e fala com o nosso protagonista, o Sam. Inclusive, para reforçar a minha teoria passada, quando você encontra a criatura pela primeira vez, a primeira coisa que ela faz é te desmantelar. Ela lhe desfaz. E a primeira coisa que ela fala depois que ela lhe desfaz é Sam, o seu nome. Desfazendo você, ela sabe o seu nome, ela sabe o que você é, ela sabe quem você é, e ela sabe toda a jornada que você passou até chegar nesse momento. E quando ela lhe reforma, depois de ter sido Porque ela te desmembrou, porra. Tá ligado? comunicado com você, Vai falar o quê, porra? O que eu vou falar? ela começa a falar a sua língua, o seu idioma. Ela começa a falar inglês com o personagem. Ela aprendeu uma nova forma de comunicação. E ela aprendeu isso desmantelando os humanos e aprendendo as suas línguas, sua cultura e tudo mais. O que realmente chama a curiosidade dela é as oferendas que você mandou. Isso chama a atenção dela porque, como eu mencionei antes, ela não tinha um conceito de si mesma. Quando você mostra a foto da criatura em si, ou um quadro pintando ela, você destaca ela e aí é que ela tem um clique na sua mente e ela começa a perceber que ela é uma criatura única. Ela é um ser. E esse ser pode ser representado através de fotos, através de gravações, através de pinturas e até mesmo através de escrita. Tudo isso descreve ela, ou seja, ela é algo. E se ela é algo, ela pergunta pra você: somos a mesma coisa? E você explica que não. A criatura é um ser único e o Sam é outro ser. E é nesse momento que ela descobre que todas aquelas pessoas da Terra são seres individuais, cada um com sua própria natureza, cada uma diferente uma da outra. E nesse momento, ela se enche de remorso, percebendo que ela está causando mal a todos.
Mas o estrago já está feito e ela não pode desfazer. O máximo que ela pode fazer é ir embora e tentar não passar mais perto da Terra. Outra coisa que ela menciona é que ela nunca tinha pensado antes. Ela não tinha refletido sobre as coisas antes de encontrar o Sam. Isso porque agora ela está examinando um humano de perto. Ela não está examinando a Terra inteira como um todo, mas sim um indivíduo separado do resto da Terra. E aí, quando ela faz isso, ela descobre mais a fundo sobre pensamentos, emoções e coisas do tipo. E isso desperta nela a mesma coisa. Ela também é mudada da mesma forma que ela muda a humanidade. O que é bem irônico, mas é um evento muito bonito e tem um significado muito impactante no jogo. Não somos só nós, os humanos, que somos mudados para sempre depois desse encontro com a criatura cósmica. Nós também conseguimos mudar a sua própria natureza e fazê-la evoluir. Agora, pensando, e agora nos considerando seus amigos, ela pede desculpa pelo que fez e, por fim, vai embora. Com base nisso, nós podemos presumir que o visitante é um ser que não vem dessa dimensão. Como ele mesmo diz, ele veio de um lugar que era escuro, vazio, frio e não tinha nada, e que ele é o único. Ele não precisa comer, ele não precisa beber, ele não tem necessidades. Por não ter necessidades, ele nunca havia pensado antes. Ele só existia e se movia com o universo, seguindo seu instinto. Mas aí, descobrindo que existem coisas como cultura, que existe um conceito de si mesmo, a sua mente desperta e ele descobre, basicamente, a filosofia. Sim, o próprio visitante tem um momento de penso, logo existo, e ele desperta para a realidade. E apesar de ser ingênuo e inocente, da mesma forma que ele é descrito pelos quatro exaltados como um amigo desastrado e com poderes divinos e bem destrutivos. E bom, só mais um detalhe é que, de maneira interessante, nós podemos ver essa falta de conceito de si nas transformações. Muitas das criaturas têm isso de assimilação, de absorver umas às outras, devorar e unir várias partes em uma amálgama gigante. Isso poderia ser um reflexo porque, já que o visitante não via as pessoas, as coisas, como entidades separadas, muitas eram juntas, transformadas em conjunto e se tornavam essas abominações feitas de várias pessoas, que ajuda a reforçar a minha teoria. Bom, e para a parte final do vídeo eu gostaria de falar da relação entre o nosso protagonista e o visitante. Sim, o nosso protagonista é especial de certa forma. Afinal, você já deve... Matheus? É você, Matheus? Meu Deus, cara. Tá vendo não que o protagonista é especial? É você, Eu vi pelas... você, é espe- Dava pra ver você é muito pelas especial, Matheus. Dava pra ver pelas falas dele. Você poder. É, que Deve ter aí, se tu olha percebido pro que final, pra fora, tu já morre, né, no início. Se dá nisso, pô. Então, se tu olha É, pra então, fora, tipo, tu morre. sim. É, realmente. Mas, tipo assim, então, você não tem que olhar, você não tem que olhar isso aí, tá ligado? Como assim? É, você não tem que olhar lá pra fora, pô. Ah, Pra você você tem que continuar falar o jogo. o não, né? É, pra você continuar o jogo, você tem que sair pela porta. Se você olhar pra fora, você morre, tem que recomeçar. Caralho. que, ao observar a criatura, todo mundo se transforma em criaturas grotescas. Ah. Mas se você olhar para a criatura, você é puxado, basicamente sugado pro espaço. Se você vê ele através de fotos, você é puxado para a foto de maneira que parece que você está sendo convidado para o espaço. Isso faz sentido quando você lembra do começo do jogo. A primeira cena, você tem sonhos que dizem que você está subindo uma escadaria em direção ao céu a partir da sua janela. E você tem uma vontade absurda de olhar lá para fora. Desde o começo a resposta estava aqui. Você está sendo convidado pelo visitante. Seu sonho era um indício de que você está sendo puxado, você está sendo escolhido. E por que você está sendo puxado se não foi você que descobriu a Mano, criatura? então, se Bom, tu primeiro no que a... início olhasse pra fora, tu já zerava o jogo já, porque o visitante já ia conseguir falar contigo. Sim, mas, tipo, nós não é ter. Tipo, nós não é pegar o bagulho, tipo assim, porra, esse é você, tá ligado? De mostrar pra criatura que nós éramos seres diferentes. Ah, ué, mas ele não ia conversar com a criatura? Ia, pô, mas como a criatura ia entender que ela é outro ser? Ah, porra, agora tem que ensinar? Tem que ensinar, porra, tu não viu não? Mano, a criatura tava perguntando, porra, que é Sim, eu isso? vi que Isso sou perguntou, eu? mas essa porra não perguntou porque ele começou a conversar com ela, ele ia conversar com ela de qualquer jeito, era só acreditar nele. Era só acreditar. Acreditar que ele vai fazer a mesma pergunta que tu fez no final do jogo, pô.
Se preocupa não, Matheus. Peraí, então Eu vou no final entrar. do jogo. Hum, Fala aí, fala aí. então no final do jogo tu acaba olhando pra ele, então. Né? Sim. Ah, no final do jogo tu acaba olhando pra ele. Então, porra, Tan- era só tan- olhar o tan- início do tan- jogo e já ganhava já, porra. A mulher quebrando. Fizeram um jogo. Speedrun. 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 Síbio Porra. mora do seu lado, foi a pessoa que trouxe o bicho pra cá. Ela interage com você, inclusive. E no final, que foi lançado no dia 1º de abril, que foi uma pegadinha, o visitante literalmente pega você ao invés da Síbio. Por engano, porque o seu nome era Síbio também, se você botar na intro, no caso. Ou seja, a Síbio tá se escondendo. E você teve a sorte de ser o protagonista do lado dela, literalmente colado na parede. E sendo a pessoa mais próxima dela, você está sendo convidado de tabela. E ao longo do jogo, você vai se provando. Talvez tenha recebido uma bênção do visitante, sei lá. Que for. Mas você parece ser a única pessoa do mundo que é capaz de conversar diretamente com o visitante. Nem mesmo os exaltados conseguiram Esse daí era o cara do escuta aí. Se juntou tudo. Se juntou tudo. Cara do quê? Do culto, pô. O pessoal do culto. Ah, sim. conversar com ele e se manter sãos, digamos assim. E Parece isso que vem sabe pro quem? ponto 2, cara. O que é? Os cria lá da escola. Mas tomando. Moleque, eu pensei assim, não, pô. Ele vai falar que parece um anjo biblicamente correto. É os cria. Os cria. Vai tomar no cu. A segunda interação, que é o final, onde você conversa com o visitante e decide não Desgraçado. olhar a forma verdadeira dele. Ao fazer isso, você se Aí daí é nosso protagonista, pô. No final, quando a gente não olha pra ele. Ah, esse aí é o protagonista? É, quando a gente vai conversar com o visitante, não quer ver a forma verdadeira dele. Nós fica assim, ó. transforma em uma criatura. E essa criatura, assim como ele, é formada por centenas de membros que se esticam e esticam e esticam. A palavra certa para isso é fractal. Um fractal é um conceito matemático, mas de maneira simples, é algo que se assemelha em estrutura de maneira infinita. Por exemplo, se você tem um floco de neve, se você der um zoom em um floco de neve, você vai ver os mesmos padrões se repetindo de novo e de novo e de novo. Da mesma forma, se você dá um zoom out no visitante, você vê os padrões se repetindo de novo, de novo, de novo, como se protagonista fosse vira algo um- infinito. isso aí, Inclusive, fractal? olha essa imagem. Ela não Você fica igual o protagonista. Você fica igual O bicho. o visitante, é. Mas tu vira um visitante ou não? Não, não, tipo, você vira um ser semelhante a ele, tá ligado? Entendi. Mas você não vira algo Mas- que nem ele. Mas É você não algo vira tão. a escala, na escala do tamanho dele, não, né? Mano, você vai crescendo. Mano, o protagonista foi do tamanho da Terra. Caralho. lembra algo. Bom, ela pra mim parece muito com a forma e a estrutura que tem o visitante, mas não só o visitante, como também a forma que o Sam absorve no final do jogo verdadeiro, na criatura lá que ajuda a Terra e tudo mais. Então, talvez fazer amizade com a criatura tenha feito com que o Sam se observasse como semelhante do bicho. E por ele se observar como semelhante, a sua transformação inevitavelmente foi se transformar em algo parecido com o visitante. E é por isso que nós temos essa criatura no final. Talvez em alguns milhares de anos, o Sen possa ser uma criatura que acompanhe o próprio Caralho. visitante em suas jornadas pelo espaço. Mas aí já estamos pensando muito mais na frente. E bom, pessoal, isso foi tudo. Eu espero que vocês fofinho no final, mano. Ficou fofinho. Mano, eu acho que o visitante é mais fofo que ele, pô. Desculpa. O visitante é. Moleque, mas agora, se tu falou que o visitante parece uma criança, aí depois ele viu que tava machucando, vou embora. Moleque, até a informação chegar no corpo gigante dele, fodeu. Né? Matheus, mas isso é uma teoria. Eu acredito que o corpo dele, o sistema nervoso controla o próprio corpo. É isso que eu acredito. Cada parte tem, Sim, cada ele falou parte tem o isso, seu né? próprio cérebro. Sim, Eu sim. acredito nessa porra. É, mas pra ir embora tem que se mover a parte inteira, né? Matheus? Matheus, Mas tu quer é um que eu hippie? falo? Tu é um Quer- hippie? Tu não tá aqui pra fazer teoria. Matheus, quer que eu falo? Matheus, sobre ele eu não entendo. Mas sobre meu pau, tipo assim, quando tá na sua casa, eu balanço assim, ó, demora uns 3 dias pra mudar, tá ligado? Desculpa, Ah, desculpa. Entendi. Quando tu olha pra janela, Matheus. Vai bater aí, Matheus, tá aqui agora. Daqui a 3 horas tu olha pra aí, tá bom? Mas então, rapaziada, foi isso. É, se inscreva, comente e compartilhe também. Mas se vocês gostarem, comentem aí. Nós podemos gravar um vídeo sobre The Look Outside.
Mais Matheus Velório. Nós Mais Matheus fodeu Ver de porra tudo. nenhuma. Eu não concordei em nada, não. Rapaziada, não vai ser de 1 hora, vai ser de 3. Não vai ter 3 vídeos assim de 1 hora. Só pra deixar o like e compartilhar, tá bom, rapaziada? Caralho, eu gostei até, mano. Foi maneiro isso aí. Foi maneiro, pô. É, mano, o jogo é maneirinho, pô. Pra quem nunca jogou o jogo.